Recebendo pela primeira vez o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Moisés Maciel. Moisés, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Eu não me conhecia pessoalmente, hein? É um prazer estar aqui com você. Mas as informações dão conta de que você é altamente competente para assumir. Moisés que assume a coordenação da Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso a partir do exercício de 2016. Que missão, hein, amigo? Uma grande missão, uma missão republicana, uma missão democrática que vai ajudar a gestão pública do nosso Estado. Eu gostaria muito que você falasse o que efetivamente vem a ser esta rede de controle de gestão pública que vai ser intensificada, já existe desde 2010, mas que vai ser intensificada a partir de 2016. Bem, a rede de controle no nosso Estado é a unidade de 13 instituições de controle. Nós temos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, nós temos também a Controladoria Geral do Estado, nós temos a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, ou seja, são vários órgãos, o CRAU, o CAU, o CREA, a Caixa Econômica, e nós nos reunimos para efetivar a troca de informações que possibilitem o controle efetivo da gestão pública. Bem, nós temos visto, pelo menos, e me alegra, viu, Moisés? Esse ano de 2015, eu confesso para você que apresenta um cenário em Mato Grosso totalmente diferente, permita-me dizer, do que vimos para trás. Porque nós estamos vendo aí um governador, ou no caso o Pedro Táxi, o governador Pedro Táxi, totalmente exigente com a questão da moralização e da ordem pública dentro do estado de Mato Grosso no que diz respeito a todas as suas vertentes, as suas áreas. Ele tem sido exigente, né? Ele tem pregado a boa gestão, ele tem falado do rigor que deve se ter com o trato público e de repente surge agora, após um fórum que aconteceu há 2, 3 semanas atrás, discutindo exatamente essa questão de gestão pública, controle, a fim de que tudo seja feito de forma transparente e eficaz, né? O que nós podemos esperar daqui para frente, Moisés? Para falar um pouquinho do futuro, eu tenho que falar dessa motivação que envolve os membros da rede de controle. A maioria de nós que faz parte da rede de controle, nós somos concursados. Eu, por exemplo, sou conselheiro substituto, concursado, vim através de concurso público e com competência para assumir essa coordenadoria. Entendo que esse momento que o Estado vive com o governador Pedro Táxi é um momento que nos cativa também. Eu, enquanto estudante, fui aluno do professor Pedro Táxi. Foi ele, diga-se de passagem, é o melhor professor de direito constitucional que o Brasil tem hoje. Isso é reconhecido nacionalmente. Não conheço outro professor. Estou aqui também por causa de suas lições, como professor. E gostaria de pontuar também que esse trabalho na rede de controle é um trabalho que nós fazemos que ele vem à láteri das nossas missões institucionais, ou seja, é um trabalho de doação. A rede de controle é um trabalho de doação, é apoiado pelo Tribunal de Contas, mas nós doamos o nosso tempo. Muitas das vezes nós fazemos reuniões em que nós deixamos um pouco nossos afazeres e vamos compartilhar informações em favor da sociedade na rede de controle. Por quê? Para que a sociedade receba serviços públicos de qualidade, é preciso haver governabilidade. E para que haja governabilidade, deve haver governança. Você está vendo isso acontecendo aqui no Estado? Eu estou vendo isso acontecendo no Estado, ao contrário do que está acontecendo no país. Quando a gente fala em governo, a gente deve observar o contrário de governo, que é o desgoverno.
E nós assistimos hoje o que é desgoverno. E nós vivemos muito tempo aqui no Estado um certo desgoverno. E o desgoverno acontece muitas das vezes por falta de governança, porque a governança vem parametrizar o governo, vem exigir que as políticas públicas que foram implementadas pelo governo de fato aconteçam e aconteçam com qualidade. Olha, Moisés, você está falando aí, eu particularmente, eu fiquei assim muito satisfeito quando obtive a informação de que haveria uma oxigenação nessa rede de controle do Estado. Eu fiquei muito satisfeito. Por quê? Porque essa rede de controle, eu até dizia a você, minutos atrás, conversando aqui no intervalo, se você conseguir unir todas estas frentes, estas forças, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Caixa Econômica, a Controladoria Federal, se você conseguir unir estas frentes, estas forças, eu tenho para comigo que nós vamos dar um basta nesse desmando, principalmente com contratações públicas, com obras públicas, com dinheiros gastos com elefantes brancos que não têm nem vida, entendeu? Derrames e mais derrames de dinheiro público mal geridos e que, obviamente, ocasiona na falta de serviços para a população. Este vai ser o grande desafio, Moisés, você conseguir interligar essas informações, formar essa rede, botar ela para funcionar? O grande desafio da rede de controle é colaborar com a governança, de fato. Porque não adianta nada, nós discutimos semana passada a questão da qualidade das obras públicas rodoviárias no nosso estado. Sim, que é seríssimo. Não adianta nada a gente ficar discutindo depois de quem é o buraco, se o buraco é do município, se o buraco é do estado, se o buraco é do governo federal. Porque nós, como cidadãos, estamos caindo nesse buraco. Com certeza. Então nós sofremos o desgoverno, nós sofremos a falta de governança. E quando eu falo de governança, eu falo de controle externo, eu falo de controle interno, eu também falo de controle social. Com certeza. O povo tem que participar, o povo tem que denunciar. E denunciar para quem? Para os órgãos de controle. Por sua vez, os órgãos de controle externo têm que atuar em conjunto com a administração. E os órgãos de controle interno da gestão pública, tanto estadual e municipal, também devem atuar, porque se não houver o controle interno, também a função do controle fica furado. Você percebe, dentre as suas conversas que você já teve aí com essas N entidades aí, você percebe que existe um certo alívio da parte de cada setor em fazer as coisas funcionar? Um exemplo assim, só para que o nosso telespectador possa entender. Até que enfim nós vamos poder fazer direito aquilo que a gente sabe fazer, porque agora a situação governamental do nosso estado é confiável. Você sente isso? Você sente esse alívio até que enfim? Eu sinto que em Mato Grosso nós estamos respirando novos ares. A população está sentindo isso. E no caso da rede de controle, nós podemos, nesse evento que nós fizemos lá na escola do Tribunal de Contas, perceber que a sociedade deseja que o Estado funcione. A sociedade clama por um Estado que lhe entregue serviços públicos eficientes, que as políticas públicas funcionem, que o básico, a saúde básica esteja lá para atender a quem precisa, que a educação seja de qualidade. Mas como nós vamos fazer isso acontecer? Hoje, a gestão pública ela é assolada por 3 fatores principais. O primeiro, fraude. Fraude acontece quando aquele que presta serviços ou fornece produtos para a administração pública quer levar vantagem e faz conluios em que não há prefeito honesto que consiga suportar esse conluio. São os cartéis. Como que a administração pública vai lidar com esses cartéis que acontecem fora da administração pública, mas prejudica toda a sociedade? A administração pública também sofre com corrupção. É quando há o conluio entre o setor público
e algum outro setor para dilapidar o patrimônio público, para superfaturar contrato, para levar alguma vantagem do particular em relação ao público. Mas o principal fato que tem acabado com a gestão pública e com a nossa qualidade de vida como cidadãos é a questão dos erros. Erros e mais erros, obras inacabadas, erros de projeto, falta de qualidade na gestão pública, falta de planejamento da gestão pública. Contratos que não tem como serem executados, porque não tem projetos adequados para aquilo. Um exemplo do que nós discutimos já foi a questão do subpreço. A gente só fala de sobrepreço. E quando o gestor público resolve contratar com preço vil, não há quem execute a obra. A obra não vai ter qualidade. E isso já ocorreu no nosso estado. E vem ocorrendo, tanto é que vamos discutir nos próximos dias a questão do preço justo. O Estado precisa praticar um preço justo. Se eu quero um serviço de qualidade, eu tenho que pagar o preço justo. Só para que o nosso telespectador possa também entender essa fala importante do conselheiro Moisés Maciel, é que assim, se você vai, por exemplo, eu vou citar aqui hipoteticamente, se você vai a uma loja comprar uma geladeira e lá a geladeira custa R$1.000, você vai pagar R$1.000. Mas se é o Estado que vai comprar essa mesma geladeira, essa mesma marca que está lá, sabe quanto que o Estado vai pagar? Vai pagar o valor que está anunciado acrescido de mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 ou mais 80%. Né? Então isso acaba refletindo o quê? Acaba refletindo que esse dinheiro a mais que é pago, por ser para o Estado, acaba deixando de ser investido em outras áreas necessárias. Ao invés de comprar uma, poderia estar comprando duas, poderia estar comprando 3. E é uma razão do Estado pagar mais caro. E qual é essa razão? O Estado é um mau pagador. O Estado precisa pagar as suas obrigações em dia. Foi por isso que o governo atual começou com a política do bom pagador. Nós temos que comprar dentro do orçamento, comprar bem e pagar em dia. Porque o Estado, na hora dele fornecer um produto, na hora de fornecer um serviço para o cidadão, muitas vezes ele não consegue prestar esse serviço e entregar esse produto de forma direta. Ele tem que ir no mercado contratar. O setor público é um grande contratador, o setor público é um grande comprador, mas precisa comprar bem, precisa comprar produtos de qualidade, precisa oferecer ao seu cidadão, a nós, serviços públicos de qualidade. Com certeza. Qual é o próximo passo da rede, conselheiro? A rede de controle, ela inclusive vai estar se reunindo hoje à tarde. Nós estamos acompanhando a questão, enquanto rede da implantação do serviço de água e esgoto, a questão dos recursos do PAC lá em Várzea Grande. Sim. Nós estamos acompanhando isso. Vocês vão também acompanhar de forma assim, mais incisiva essas questões que envolvem essas obras pendentes da Copa aí, VLT, viadutos e outras coisas mais? A rede de controle já se manifestou e o governo do Estado está se esforçando, no caso do VLT, para poder dar uma saída. Porque tudo que começa mal... termina mal. E às vezes nem termina. Às vezes não termina. O Brasil está cheio de obras paralisadas. Mas falando do futuro, a rede de controle vai trabalhar muito na questão do fortalecimento dos controles internos. Sem controle interno do próprio órgão, do próprio gestor, não há controle externo. Porque o que mais causa males à gestão pública e à qualidade dos serviços públicos que são entregues ao cidadão são os erros nas políticas públicas, os erros que acontecem na execução dessas políticas públicas. Com certeza. Bem, conversamos nesta manhã, já tarde, são 12 horas agora, com o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Moisés Maciel, que vai estar à frente coordenando a rede de controle da gestão pública aqui em Mato Grosso a partir de 2016. Moisés, eu desejo a você boa sorte. Nós vamos estar acompanhando aí o trabalho da rede de controle, está sempre informando a população e eu espero sinceramente que vocês consigam, numa força-tarefa, realmente trazer para Mato Grosso
resultados através, obviamente, daquela fiscalização, da cobrança, daquele acompanhamento, para que esse Estado e essa população possa viver dias melhores. Conte conosco. Estarei contando também na coordenação da rede na próxima gestão nós teremos como coordenador também o doutor Douglas Guilherme, que é do Ministério Público Federal. Sim. Também estará conosco o doutor Valdemir Pascoloto, que é do Tribunal de Contas da União. E também contaremos com a ajuda bem de perto do doutor Ciro, que é secretário estadual, que é o chefe da Controladoria Geral do Estado. Que está fazendo um trabalho excepcional. Então nós trabalharemos juntos com o objetivo de colaborar para o controle da gestão pública no nosso Estado.